Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live de aquecimento para uma imersão 100% digital e 100% gratuita, que vai acontecer no dia 2 de abril, às 20 horas, onde eu vou ensinar vocês os primeiros passos para dominar as técnicas de coroas e dentes posteriores. E para você não perder a sua vaga, vá lá na bio do meu Instagram e clique no link que tem lá para você se inscrever e garanta a sua vaga. Para quem não me conhece, eu sou Emília Cac, dentista clínico há mais de 29 anos, professor de prótese fixa há mais de 25 anos. Sou especialista em prótese dentária, mestre e doutor em materiais dentários. E na live de hoje, eu vou falar... Boa noite, Leandro. E na live de hoje, eu vou falar sobre preparos cavitários para restaurações indiretas em dentes posteriores. Como eu disse numa live mais cedo, numa stories mais cedo, essa é a maior dúvida que eu ouço falar dos alunos, tanto da graduação quanto de pós-graduação. Por que eles têm dúvidas em preparos cavitários? Porque eles aprendem lá no pré-clínico, no manequim, a fazer preparos cavitários em dentes rígidos. E os dentes que chegam, tanto na clínica de graduação, quanto nas clínicas que os nossos alunos recebem depois de formado, nos consultórios, nas clínicas, são dentes destruídos. Não é aquele dentinho que ele recebeu lá, fez o treinamento no pré-clínico. Às vezes seja até um erro da nossa metodologia de ensino. Treinamento inicial em manequim, tudo bem, dentista, tudo bem, mas depois eu acho que tinha que ter um treinamento em dentes destruídos. Qual que é a estratégia para você que tem essa dúvida, que eu acho que é a grande dúvida, como eu já disse, dos alunos e dos colegas também, de alguns? A grande sacada para você ajudar a visualizar um preparo é, primeiro, você tem que avaliar o que sobrou do dente. Porque às vezes o paciente olha assim, o aluno chega assim, professor, o que vai ser aqui? Uma coroa, uma ilha, uma olha? Eu falo, eu não sei. Eu preciso avaliar o que sobrou do dente. Às vezes esse dente chegou no tratamento odontológico cheio de curativo, ou veio um dente restaurado com uma parede quebrada, uma cúspide quebrada, um pedaço da peça quebrada. Aí a gente fala assim, olha, primeiro tira esse curativo, caso ele venha lá do tratamento odontológico. Tira o curativo e vamos ver o que sobrou e vamos avaliar. Ou quebrou um dente, quebrou uma peça metálica, uma peça de resina, uma cerâmica. Aí a gente fala assim, olha, primeiro vamos remover a peça antiga e vamos ver o que sobrou. Depois de avaliar o que sobrou, a gente pode decidir, a gente vai contar com quais paredes nós vamos contar, se aquelas paredes que sobraram do dente são de boa qualidade. Aí você vai preencher esse dente com resina composta, fazer um núcleo de preenchimento. Preenche o dente, dá uma forma mais ou menos de um dente. Isso para você visualizar, quando você está perdido, essa é a dica que eu dou. Faz lá o taquiácido, o adesivo, sistema adesivo da sua preferência, e faça um preenchimento desse dente. Ao fazer esse preenchimento, você faz ele mais ou menos na forma de um dente original, do dente rígido. Aí você vai começar a linkar o que você aprendeu, o que você treinou com a realidade que você está vendo. Porque se você pegar um dente destruído e desse dente destruído e querer imaginar, adaptar o que você aprendeu com o que você está vendo na sua frente, realmente é difícil. Eu mesmo quase que sempre eu faço uma reconstrução de um dente, antes de fazer o preparo. Existem algumas estratégias, vou falar numa live na quinta-feira, vou falar sobre biomimética aplicada às coroas de dentes posteriores. Vou falar sobre isso, sobre estratégias, sobre selamento de dente na área imediato, biobase, preenchimento. Vou ensinar para vocês falar sobre essas técnicas.
Mas a princípio, para a aula de preparos, né, para essa live de preparos, então eu já vou adiantando que você vai preencher o dente, dar a esse dente uma anatomia que lembra um dente rígido, e assim você vai linkar os conhecimentos, aquela imagem que você teve lá no seu treinamento, com o que está na sua frente. Aí sim você vai conseguir fazer um preparo legal, né? Mais consciente, ao invés de ficar perdido, né? Sem ter muitas dúvidas. Bom, então os preparos. Quais são os preparos cavitários para dentes posteriores? Existem muitas denominações, né? Mas vamos lá nos principais. Você tem uma inlay. O que é um preparo inlay? É um preparo que não envolve cúspides. MOD, MOD, em que a distância, o istmo, né, a distância dele, vestibulingual, principalmente em uma das caixas proximais, uma ou duas, está de tal grandeza, tão grande, que fica difícil fazer uma restauração direta de resina, composta no caso. Você põe a cunha lá, a matriz, e a matriz não consegue fazer a anatomia lá da caixa proximal, da face proximal, e ela está muito grande na abertura vestibulingual da caixa, e você vai ter dificuldade. Às vezes é melhor sim fazer uma restauração indireta. E essa é uma inlay. Uma onlay é quando envolve cobertura de cúspide. Há uma destruição maior ou um dente tratado de canal. Então, faça uma onlay, que é uma cobertura de cúspide. Você pega lá a face, uma ou duas faces proximais, a face oclusal, e nas faces livres vai até no terço oclusal. Cobre um pouquinho a cúspide, o suficiente para cobrir a cúspide. Isso é denominada onlay. Existe um termo também que chama overlay, um pouco mais recente. O que é uma overlay? Overlay, na verdade, é uma onlay estendida, né? É uma onlay que cobre lá até o terço médio da faces livres, vestibular e lingual. Então ela cobre a face oclusal, faces proximais, e vai na face vestibular e lingual, ela cobre mais ou menos até a metade do dente. Esse é um overlay. Coroa total é reconstitui toda a coroa do dente, né? Todas as faces. Essa é uma coroa. Existe também um termo que chama tabletop, que o pessoal... Está quente aqui. Que o pessoal fala... O que é um tabletop que o pessoal está fazendo aí para levantar a dimensão vertical? Tabletop, na verdade, é uma situação específica em que você vai recuperar ou aumentar a DBO do paciente. Normalmente não se faz nenhum preparo cavitário, em que ele vai simplesmente cobrir, como se fosse uma lâmina de cerâmica, normalmente feita em cerâmica, para poder cobrir o dente. A espessura é pequena, normalmente 0,5, 1 milímetro. Então, uma lâmina fina de cerâmica que você cobre sem preparo, ou mínimo de preparo, cobre a oclusal, com o intuito de recuperar a face oclusal e, muitas das vezes, de aumentar a dimensão vertical de oclusão. Então, essas são as tabletops que o pessoal fala, né? Então, o que você tem que avaliar? Pessoal, quem tiver aí uma pergunta, quiser fazer uma pergunta, seja agora, seja depois, né, manda uma mensagem para mim, fique à vontade, tá bom? Eu sei que esse assunto gera muitas dúvidas, o preparo principalmente. Muito bom, então a gente tem muita coisa a gente falar de preparo, mas vamos tentar segmentar aqui, fazer alguns tópicos importantes, que depois de uma live mais para frente a gente fala de complementa esse assunto. Vamos falar assim de dente tratado, de canal não tratado. Então, tem algumas diferenças de você fazer o preparo cavitário, de você decidir se vai estender o preparo, cobrir cúspide ou não. O que eu aprendi, né, na graduação tem muito tempo atrás, mas eu sei que muitos alunos também aprenderam assim. Eles aprendem que todo dente tratado de canal tem que fazer cobertura de cúspide. Isso eu aprendi assim e sei que muitos alunos aprendem isso, vem com isso na cabeça. E um dente que não é tratado de canal, dente vital, dependendo da qualidade das paredes, você não precisa cobrir cúspide. Muito bem. Então isso tem a ver com o remanescente dentário. Então, lá no início dessa live eu falei que tem que avaliar bastante o remanescente, né? Tira tudo que está lá, tira curativo, tira
a amálgama, tira a peça metálica, tira a resina antiga, tira a cerâmica antiga e vê o que sobrou para você avaliar. Então, se o dente é tratado de canal, você tem que tomar alguns cuidados. Muito bem. Então, vamos ver pela quantidade de paredes remanescentes. Porque, às vezes, mesmo um dente tratado de canal, se tiver as 4 paredes, às vezes você não precisa cobrir cúspide. Pode fazer até só uma classe 1, um dente tratado de canal, olha só. Muito bem. Um dente tratado de canal, se tiver só o acesso, não tiver tido, sei lá, por um choque térmico, algum motivo, um trauma oclusal, e não teve nenhuma destruição, não foi cárie, não teve destruição de dente, e simplesmente tem que fazer um tratamento de canal, dependendo do acesso que for feito, do acesso coronal, se for conservador, esse dente, só pelo fato de ser tratado de canal, por esse acesso ele perde 6% da sua estrutura, da sua resistência mecânica. 6%. Tudo íntegro. O dente está tudo ok, não tem restauração nenhuma, o dente estava rígido, mas teve que fazer um canal. Então, só pelo simples fato de ter feito acesso ao canal, ele perde 6% da sua resistência mecânica. Se por acaso ele perdeu uma crista marginal, tá lá, manteve 3 paredes, mas perdeu uma crista marginal, esse dente perde 35% da sua resistência mecânica. Então, a crista marginal é importantíssima. Então, voltando lá na quantidade de paredes. Então, se o dente é tratado de canal, não perdeu nenhuma parede, só fez um acesso, está tudo ok. Tinha uma classe 1 lá de resina, teve que fazer canal. Muitas vezes, não precisa fazer canal. Você faz lá uma boa adesão, um bom sistema adesivo, uma boa resina composta, uma boa técnica, uma classe 1 resolve. Não precisa cobrir cúspide pelo simples fato de ter feito o tratamento odontológico. Ok? Então, se for um dente vital, tem 4 paredes, faz uma classe 1 também. Mas o fato é que ele fez um tratamento de canal. 4 paredes, não precisa cobrir cúspide. Ah, pessoal, mas eu aprendi que todo dente tratado de canal tem que fazer cobertura de cúspide. Não é bem assim. Então, 4 paredes tratadas de canal pode ser classe 1. Se as paredes, claro, paredes remanescentes estiverem com boa estrutura. Se estiverem assim, muito destruído, perdeu toda a dentina, só tem esmalte, tá fininho, esmalte fininho, aí sim, talvez tem que considerar que tem que fazer um outro tipo de preparo. Estou falando em condições normais. Vamos lá, perdeu uma parede agora. Sai de 4 paredes, dentro tratado de canal, perdeu uma crista marginal. Uma crista marginal, como eu disse, perdeu 35% da resistência do dente. Tratou o canal. Então tá lá uma OD, por exemplo, uma MO. Perdeu uma crista marginal. Aí talvez você tenha que fazer a cobertura de cúspide sim. Porque perdeu uma crista marginal. Mas a crista marginal remanescente, eu não tocaria nela. Deixaria ela íntegra. Não envolveria ela no preparo. Então seria um preparo vestibular, rebaixaria as cúspides vestibulares, rebaixaria as cúspides linguais e não tem a crista marginal. Então seria um preparo assim. Only com uma parede proximal. A crista marginal que está lá eu não tocaria, nem rebaixaria. Até facilita a adaptação do preparo, né? Porque é menos um contato proximal. Ok? Então, um dente tratado de canal, perder uma crista marginal, aí talvez eu tenha que cobrir cúspide, dependendo da espessura, né, dessas paredes, mas eu acho mais seguro cobrir cúspide sim, perder uma crista marginal. E se for um dente vital, perder uma crista marginal? Aí às vezes pode se considerar uma direta, se a distância vestibulo-lingual da caixa proximal não for grande, pode fazer resina direta. E se for uma destruição grande, dente vital, pode pensar numa inlay. Inlay de cerâmica ou resina. Certo? E se agora ele perdeu duas cristas marginais? Um dente tratado de canal, tratamento endodôntico, só sobraram as paredes vestibular e lingual.
perdeu as duas cristas marginais. Aí sim, tem que cobrir, dependendo, né? Se essas duas paredes vestibular lingual estiverem com boa estrutura, tiver dentina e esmalte, only clássica. Vestibular, cobre a vestibular, rebaixa a lingual, cobre a vestibular lingual, proximais. É uma only clássica. Aí sim, tem. E se for um dente vital? MOD. Dependendo, tudo depende, né? Você tem que avaliar a estrutura. Dependendo da estrutura das paredes vestibular lingual, pode ser uma Inlay MOD, não preciso cobrir cúspide. Certo? Depende, tudo depende. Tem que avaliar. Por isso que às vezes é difícil, que passa muito por uma avaliação subjetiva. Você tem até alguns critérios objetivos. Mas, no final das contas, é você quem vai decidir se vai cobrir cúspide ou não, se vai ter que gastar mais dente sadio para poder, em nome da durabilidade, né, do sistema, da peça dente, você destruir mais dente e cobrir cúspide. Mas o ruim é desgastar, porque quando você rebaixa uma cúspide, você tem que no mínimo rebaixar, se for cerâmica, 1 milímetro, se for resina 1,5, 2, desgastar muito dente para colocar um material que é inferior. Nada se compara ao dente. Nem a melhor cerâmica do mundo, nem a melhor resina do mundo se compara a um dente. Então essa troca não é boa. Então a gente tem que preservar ao máximo o dente. Então, temos lá. Paramos aqui nas duas paredes, perdeu as duas cristas marginais. Se for dente tratado de canal, vamos cobrir, fazer uma óleo. Se não for tratado de canal, vamos pensar numa Inlay, dependendo da qualidade, né, dessas duas paredes. Dependendo da altura da caixa, da parede pulpar também, se está muito destruída ou não. Porque a parede pulpar também é um elemento de união no dente vital entre as duas paredes vestibular lingual. E se for perda de 3 paredes? Perdeu as duas cristas marginais, perdeu o vestibular ou lingual, sobrou uma só. É uma situação que pode acontecer. Eu já vi de acontecer, dente tratado de canal, uma parede só, aproveitou essa parede, fez uma restauração, né? 4/5, a gente chama, e essa parede fraturar e virar uma coroa. Isso é possível de acontecer. Então tem que ver se, quando sobra somente uma parede, seja ela vestibular, seja lingual, se vale a pena ser mantida quando o dente tratado de canal. Certo? Se você decidir por mantê-la, eu rebaixaria mais um pouquinho do que o necessário. Por exemplo, se for uma cerâmica, por exemplo. Aí você rebaixa, ele precisa de 1 milímetro de espessura. Então você rebaixa 1 milímetro para poder cobrir com a cerâmica. Eu rebaixaria mais um pouquinho, tá, nesses casos. Não precisa tirar tudo e virar uma coroa. Então, se você decidiu manter essa parede, um dente tratado de canal com a parede só, para diminuir o braço de alavanca, aumentar a chance de fratura, eu reduziria talvez a metade. Se for uma vestibular, por exemplo. Uma palatina também. Dependendo se é uma acústica com tensão cêntrica ou não. Mas eu rebaixaria mais um pouquinho que o necessário e colocaria uma restauração cobrindo. Grande Michel Calil, de São João del Rei, muito obrigado aí pelo prestígio. Sou seu fã também, você é um cara que vai longe. Muito obrigado aí pela presença. Então, o fato de ter uma parede é delicado. É uma transição que está no limite entre coroa e uma 4/5, por exemplo. E a decisão de manter ou não essa parede pode te complicar ou não. Pode fazer que essa parede frature e o sistema colapse e o paciente volta daqui a 2 anos, que eu acho que é uma vergonha. Né? Eu acho que uma restauração de IMEX, ela deve durar, IMEX seja IMEX ou resina, no mínimo uns 5 anos ela deve durar. Né? Antes disso, ela não durar, eu acho que foi uma falha de decisão do dentista e talvez uma falha. O dentista contribuiu para que essa peça dure menos. A não ser que o paciente descuidou, foi morder uma pedra, sei lá, mordeu uma coisa muito dura, justamente nesse dente, fraturou, vai lá. Mas em condições normais, ela deveria durar no mínimo 5 anos. Certo?
Então, essa questão de avaliação do remanescente talvez seja o fator mais importante, ou com certeza o fator mais importante para você decidir qual tipo de preparo ele vai ser. Inlay, onlay, overlay, coroa, deixando os mais os tipos de preparo que a gente usa mais, né? E também o segundo fator, o primeiro fator para poder decidir é o fator remanescente. O segundo fator é se o dente é tratado de canal ou não. É um fator importantíssimo para você decidir. Então, como eu disse, naquela avaliação, quem perdeu aí, depois volta lá na minha live, em que eu fiz uma avaliação de quantidade de paredes remanescentes, se vai ter que cobrir cúspide ou não, dente vital ou não. É uma relação importante entre dente tratado de canal e quantidade de paredes, para ver qual tipo, pode te ajudar a qual tipo de preparo você vai realizar. É importante você saber essa relação. Então, sempre quando eu tenho um preparo, quando chega um dente, por exemplo, hoje chegou uma coroa fraturada. Então, você às vezes pode perder o paciente, pode perder a confiança, que é a relação, acho que mais importante profissional-paciente é a confiança. Então, você pode perder a confiança de um paciente pelo fato que aconteceu hoje. Uma coroa fraturada, no dente 47. Tá certo que ela foi feita há mais tempo, mas se ela tivesse feita há pouco tempo, né, e o dentista já estava meio desconfiado de você, já estava meio pé atrás, aí aconteceu esse fato. Então, ele pode perder a confiança em você e não te falar nada e procurar um colega. Né? Então, as decisões que a gente toma, por exemplo, no caso de preparos, qual preparo você vai realizar e a durabilidade. Então, às vezes, você deve pensar um pouco mais em você, talvez, do que no paciente. Se é aquela parede que está em dúvida, mas eu quero manter, estou com dó de desgastar, mas se você está na dúvida, talvez seja talvez mais precavido, você desgastar um pouquinho, aumentar a prótese para se precaver. Mas tem que ter muita situação, sabe? É muito específico. Por isso que eu acho que realmente, eu entendo os alunos, quando eles falam que a maior dúvida deles, realmente, nesses 25 anos de lecionando prótese fixa, eu sinto que realmente a maior dúvida dos alunos realmente é quanto aos preparos cavitários. Até de dentistas experientes. Eles têm dúvida. Até eu tenho dúvida às vezes. Nossa, será que eu mantenho essa parede, rebaixo cúspide ou não? Principalmente assim, vestibular, eu tenho dúvida às vezes, vestibular do 46 ou 36, meio molar inferior. Sofre muita carga, muito paciente, muita carga. Aí de repente tinha uma resina fininha lá cobrindo a cúspide, ou quase cobrindo a cúspide, e aí fraturou. Aí eu vejo aquela cúspide assim, será que eu vou manter essa cúspide de contato com o dente, fazer ela meio que inglês sem cobrir essa cúspide? É a dúvida que eu tenho até hoje. Se eu mantiver essa cúspide, pode ser que essa pontinha de cúspide frature e por causa dela falhou a minha restauração. Porque a restauração falha não só porque quebra a sua restauração, mas porque fratura o dente que você pôs em restauração. Você, na cabeça do paciente, pode até não falar, mas na cabeça dele pode pensar assim, pô, mas o dentista fez essa peça tem pouco tempo, quebrou o dente. Quem que é a culpa? Aí tem relação também de garantia ou não. Não existe garantia, né? Porque nós vendemos serviço, não vendemos uma peça, a gente vende o serviço. A garantia é meio relativa, meio complicada. Aí tem questão de relativo, de quem vai pagar, se o paciente tem que pagar a repetição ou não. Aí é outra discussão. Mas o fato é que realmente prepara é bem complicado, eu entendo. Mas cada dente que você prepara é uma decisão que você tem que tomar. Vai manter aquela parede ou não, corta, rebaixa, tira, tudo. Então, quantidade remanescente, a qualidade remanescente, se o dente é tratado ou não de canal, são os fatores que você deve levar muito em conta. E saber preparar um dente é muito importante para você poder fazer uma coroa ou uma restauração posterior de qualidade. Dominar as técnicas. O preparo cavitário é a base, é o início de tudo. Então tem aquele ditado antigo, pau que nasce torto não quis direito.
Então, se você fez um preparo errado, meu amigo, lá na frente, infelizmente, você vai colher uma peça ruim, porque o preparo foi inadequado. E pode, mesmo que você cimente, pode ser que comprometa a durabilidade desse dente. Aí vai entrar aquela questão de contento que eu falei. Acabou de cimentar, quebra, solta. Então, um preparo importantíssimo. Né? Isso vocês não têm dúvida, não precisa nem falar. Mas sim, ter um bom conhecimento, um bom julgamento, né? Uma boa base de conhecimento para você decidir que preparo fazer, como fazer. E também preparo depende muito de técnica, né, pessoal? É mão. Bom instrumental, boa broca, bom ponto de apoio, boa precisão e treino. Habilidade manual de preparar, sem dúvida. Você tem habilidade manual de esculpir um dente, habilidade de moldagem e preparo cavitário é uma habilidade a ser desenvolvida. Então você tem que ter a teoria e o conhecimento de julgar qual preparo vai fazer, qual parede vai manter ou não, e treinar a habilidade de fazer, com técnicas. Técnicas são dominar as técnicas de fazer as coroas. É a base. Para mim, preparo cavitário é a base de tudo. Um bom preparo cavitário leva ao sucesso da coroa. Caso contrário, infelizmente não vai dar. Então isso você tem que ter em mente. Estudar, treinar, ter aulas, né? E conseguir fazer esse tipo de procedimento com segurança. Sabe? Então, são vários, como eu disse, são muitos aspectos que você tem que levar em conta ao bobirar instrumentos como motor elétrico, multiplicador. Foi mal. Eu não sei mais trabalhar. Obrigado aí, Gobila, pela pergunta, pelo comentário. Ele falou de motor elétrico, multiplicador, né? Além disso tudo, dos conhecimentos teóricos e da habilidade, um bom instrumento, uma boa ferramenta amplifica, multiplica ou aumenta muito a chance de sucesso. Uma delas é investimento, né? Tudo que você tem que, para ganhar. Vocês estão me ouvindo aí? Está ouvindo aí, Gobira? Ou tô travado? Hello, hello. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo? Ok, desculpa, obrigado, viu, gente? Obrigado pelo retorno. Mas, além de reconhecer da dificuldade mesmo, né, você tem que ter excelentes... Travou? Ah, voltou. Obrigado, desculpem, gente. Você tem que ter excelentes instrumentos para você ter um ótimo resultado. Que, inicialmente, você... Por exemplo, o motor elétrico custa R$10.000, mas você consegue comprar, o Gobira pode dar a dica, comprar. Eu mesmo comprei para deixar de reserva, porque eu não consigo viver. Meu motor elétrico deu um problema, a primeira coisa que eu fiz, que eu tinha que ter feito há mais tempo, é comprar um motor elétrico lá no AliExpress. O Gobira pode dar depois você chama o Gobira aí para poder ter a fonte. Para ter reserva, porque não tem como. Eu tive que usar um dia, voltar, eu tive que desenterrar minhas canetas de alta rotação. A hora que eu liguei, que barulho, micromotor, então, nossa senhora, eu não faço nada. Contra-ano, alta e baixa rotação só com motor elétrico. Para começar, o barulho, o ruído diminui menos da metade. E a precisão é muito maior. Mas, gente, sim, tem muitos aspectos. Tem tipo de broca, extremidade reta, extremidade arredondada, quantidade de desgaste, termo de preparo. Gente, eu sei que preparo cavitário é muito de coisas. Mas hoje eu quis me concentrar na decisão, que eu acho que a grande dificuldade nesse tempo de docência que eu tenho é a decisão de saber qual tipo de preparo eu vou fazer. E não é uma coisa também estanque. Eu posso fazer o preparo, cobrir uma cúspide só e deixar as outras lá. Não é que cobrir cúspide tem que cobrir todas. Posso cobrir uma ou duas, deixar lá. Preparos atípicos. Uma decisão sua. Você tem que ver, essa cúspide está boa, eu vou deixar ela aqui. A outra está ruim, está parede fininha, eu vou rebaixar. São decisões que você toma e que
você vai colher os frutos, ou os frutos bons e ruins lá na frente, que só o tempo dirá se sua peça vai durar ou não. E como eu digo aos meus pacientes, estou ultrapassando um pouquinho na hora aqui, mas sim, o paciente você conquista, vou falar um pouco da experiência de 29 anos, né? O paciente você conquista com o tempo, porque são as suas restaurações, seja posteriores ou anteriores, que vão durar com o tempo, é que é aí que o paciente vai confiar em você. Você aquele doutor fez uma peça aqui que colocou, fez parte, não incomodou mais e está durando. Aí quando quebrar uma peça, né, a sua não, mas o outro dente, e precisar de restauração, ele vai a você, porque ele faz restaurações boas, até que não cobrou barato não, foi até caro, mas ficou bom. Aí sim. Né? O bom do dentista é ser conhecido como bom, mas não precisa ser caro, mas que não é barato. Né? Aí sim. Só completando aqui, você responder a pergunta sua, Samu. Aí sim você vai conquistando a confiança do paciente aos pouquinhos. Confiança como se fosse tijolinho. A clientela você vai conquistar com o tempo. A clientela fiel, aquela que fica com você, que traz irmão, traz família, traz todo mundo. Você trata a família toda. Essa é a confiança. Esse é o melhor cliente. Eu estou viajando aqui. Depois tem os clientes de rede social que não são tão fiéis assim, que fazem leilão, que vai em vários dentistas, que talvez vai mais pelo preço, mas tá, isso é outra conversa também. Mas só queria falar da confiança de você fazer ter boa técnica, de boas restaurações posteriores no caso, e que elas durem e que você seja lembrado como dentista de confiança, que faz boas restaurações que durem, e voltando no preparo cavitário, que é a base de tudo. Então vamos lá, Samu, essa divisão de carga e não cobertura de todas as coberturas não é arriscada? Pois é, isso é outra história. Depende. Se o dente não é tratado de canal, se tiver uma boa estrutura, não precisa cobrir cúspide. Agora, se for tratado de canal, mas se tiver as duas cristas marginais, você volta lá na live, que eu falei disso. Se tiver as quatro paredes, dente tratado de canal, perde 6% só pelo simples fato de ser tratado de canal, perde só 6% da sua resistência mecânica, pode fazer até uma classe 1 de resina, se tiver as 4 paredes boas. Aí você perde uma crista marginal e sim, volta lá depois na minha live, nessa live, né, que eu falo disso. Nem sempre precisa cobrir cúspide, tá? Nem sempre. Às vezes a gente fica inseguro, né? Mas às vezes a gente tem que preservar a estrutura dentária, porque rebaixar uma cúspide é muito desgaste. Desgastar 2 milímetros de uma cúspide é muito extensivo. Você está chegando cada vez mais perto do cornopulpar. Aí pode gerar outros problemas. Certo? Muito obrigado aí, Leandro. Obrigado aí. É uma live de meia hora que eu expliquei, mas eu acho que o mais importante de um preparo cavitário é esse início. Você decidir qual tipo de preparo você vai fazer em função da qualidade do remanescente, da quantidade e qualidade, e em função de se tratar de canal ou não. Acho que isso é o início de tudo. Aí, mais uma vez, muito obrigado aí, Samu. Foi uma explicação meio voando assim, mas você volta lá na minha live. Daqui a pouquinho eu vou deixar disponível, você volta lá, por favor, que eu te explico melhor. Nesse finalzinho eu vou convidar vocês para participarem da minha imersão, que vai acontecer domingo, onde eu vou ensinar os primeiros passos para dominar as técnicas de coroas posteriores, que é muito importante. Numa live que eu dei lá, não se esqueça dos dentes posteriores nesse mundo de transformação de sorriso. O que vai fazer você, que sua transformação, quem gosta muito de estética como eu também, o que vai fazer sua estética, transformação de sorriso durar são seus dentes posteriores, que vão dar a oclusão, a estabilidade oclusal. Certo? Então, Cássio, muito obrigado aí, Conceição lá dentro. Terra linda. Obrigado aí, pessoal. Quem entrou agora, vou deixar disponível daqui a pouquinho minha live. E até amanhã, onde eu vou fazer mais uma live. Vai ficar o que ali, vai ficar salva daqui a pouquinho. Eu vou só salvar aqui, botar a capa e vai estar gravada. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar mensagem também, que eu estou às ordens. Então, muito obrigado por ter assistido minha live. Bom descanso, boa noite. Estou cansado também, vocês devem estar. Depois do dia de trabalho. Até amanhã, Leandro. Conte comigo e amanhã tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.